Bom dia, Escola de Profetas! Bom dia! Bom dia, Ju! Tudo bem com você? Bom dia, professora Paula! Bom dia, igreja! Bom dia! Bom dia para você aí de casa, você que faz parte da nossa família, que tem um dia abençoado e que você fique com a palavra de Deus em seu coração. Que coisa boa, né? Bom dia para você que está de casa. Eu quero convidar você agora que você faça uma oração junto com a gente para pedir a bênção do Senhor sobre esse momento tão especial. Vamos orar? Vamos? Querido Pai Celestial, muito obrigada por mais um dia que o Senhor nos concede com vida, com saúde. E que nesse momento, Senhor, todos os teus filhos que te buscam agora cedo pela manhã possam receber as bênçãos para esse dia, Pai. Abençoa todas as famílias que estão assistindo, que estão envolvidas em aprender mais sobre o Senhor. Fica conosco, nos abençoa em nome de Jesus. Amém. Professora, sabe o que eu estava pensando? Eu quero ter meu nome lá na glória, lá no céu. Quero ir junto com Jesus. E a senhora quer ir? Com certeza. Ter o nome lá é o maior privilégio, não é? É sim. Tenho certeza que você aí de casa também quer ter seu nome lá na glória. Quer subir com Jesus quando ele voltar. Então vamos cantar a Jesus o hino 159. Que coisa boa, que hino bonito, né? Mas agora nós também temos um momento muito especial, que é o momento de decorarmos a palavra de Deus. E essa semana o nosso verso está lá em Mateus 24:24. Esse verso ele traz um aviso poderoso de Jesus para nós. Então vamos lá, corre, pega a sua Bíblia para você decorar junto com a gente, né, Ju? Sim, é sempre bom guardar a palavra de Deus em nossos corações. Assim também nos livramos das coisas más do mundo. Então vamos no 3? Vamos contar? Vamos. 1, 2, 3. Mateus 24:24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Mateus 24:24. Mateus 24:24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Mateus 24:24. Mateus 24:24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Mateus 24:24. Que você agora fique com o estudo, com a palavra de Deus entesourada em seu coração. Amém. E assim você vai estar se preparando para não ser enganado por esses falsos profetas. Que Deus abençoe você e até a próxima oportunidade. Até a próxima. Olá, bom dia para você. Que dia lindo que nós temos lá fora. Um sol bonito, um céu azulzinho. Louvado seja o nome do Senhor. E ontem nós tínhamos falado que estaríamos aqui hoje e Deus assim permitiu. Vamos orar juntos para estudarmos o livro de Oséias? É uma bênção do Senhor. Vamos ajoelhar? Vamos lá.
Santo Deus e amado Pai, nós louvamos o Teu nome mais uma vez pela chance que temos de abrir a Tua palavra, de ler com liberdade e ainda poder usar, Senhor Deus, para a restauração de Teu povo, de nossa vida, de nossa história, as orientações que o Senhor deu ao Seu povo no passado. Ensina-nos, ó Pai, trabalha conosco, faz o que for preciso, mas não nos deixe lutar as lutas do inimigo. Em nome de Jesus. Amém. Sabe de uma coisa? Eu sei que se nós perdermos, teremos perdido por nossa própria escolha. Porque o Senhor Deus faz tudo para nos livrar, orientar, salvar, direcionar. Eu tenho certeza absoluta disso. Você que está em casa, você que está sentado aí, você que parou para nos ouvir. Alguma coisa na sua vida que você tem pensado por alguma razão que não vai conseguir, que Deus não vai levar você para o céu, que não vai ajustar a sua história, que não vai dar certo, quero lhe dizer que tudo que você coloca nas mãos de Deus, então você vê Deus em todas as coisas. Quando você coloca tudo nas mãos de Deus, você vê Deus em tudo. Você entende o que é isso? Isso é muito sério, muito importante. Às vezes, meus irmãos, é preciso aceitar a seguinte realidade: a nossa ruína vem de nós mesmos. É por isso que está ali esse diapositivo. A nossa ruína vem de nós. Preciso contar uma história para vocês. Um homem recebeu um cãozinho, que na verdade era um lobo, bem pequenininho, filhotinho para criar. E ele começou a criar aquele cachorro lindo, aquele cãozinho que na verdade ele estava criando como um cão entre seus outros cães na sua casa. E ele dava comidinha, ele brincava, aquele bichinho andava para lá e para cá, e era uma coisa mais linda do mundo. Quando ele começou a crescer com uns 3 meses de idade, o dono começou a estranhar porque ele estragava muito facilmente as coisas. E à noite que ele fazia isso. Daqui a pouco o cãozinho começava a fugir e ir embora para a casa das vizinhas, comia as galinhas e começou a dar prejuízo muito grande para o dono. E ele olhou que o cachorro começou a crescer muito, era um lobo imenso, a aparência era brava, era austera, era diferente. E ele então arrumou um canil diferente dentro da sua casa para colocar esse lobo, porque ele amava, ele não queria deixar aquele bichinho, e ele percebia que ele começou a ficar agressivo, difícil, mesmo com todo o amor que recebia, aquele cãozinho, aquele lobo tratado como cãozinho, começou a ficar muito bravo. Uma certa noite, algo mais sério ainda aconteceu. Olha só para você entender. O dono estava deitado na sua cama e ele sentiu que alguma coisa estava caminhando em cima da sua cama, vindo em sua direção lentamente. Ele percebeu um peso sobre o seu corpo e então foi com sua rapidez de juventude, jogou para lá. Quando viu, acendeu a luz, era o lobinho dele que estava subindo na sua cama para atacá-lo. E ele olhou aquele animal, correu atrás dele para tentar prender, para fazer alguma coisa, e o animal fugiu e desapareceu no meio da mata e demorou muito para aparecer. Um dia, depois de quase um mês, ele vem andando em direção à cidade, saindo de sua casa, quando ele olha e vê um animal caído na estrada, ele corre e reconhece o lobo, o seu lobinho. E ele chega até ele e pergunta: por que você fugiu? Eu queria cuidar de você, por que você se foi de mim? Eu queria cuidar de você. E eu imagino o bichinho assustado, envergonhado, chateado, incomodado, porque a natureza dele o traiu. A nossa natureza trai a Deus. Adultério espiritual. A nossa natureza trai a Deus. O bichinho morreu nos braços do dono. E a natureza dele pedia sangue. A nossa natureza trai a Deus. Ei, povo de Israel! Por isso o Senhor Deus precisava chamar Oséias. Oséias, te levante, Oséias, e venha profetizar, venha mostrar para o povo de Israel como eu sofro com o que eles fazem. Na verdade, se nós pudéssemos como é que é quando a gente diminui uma coisa?
Reduzir não. Não, quando consegue diminuir um livro para tornar pequeno. Ok. Imagine se nós pudéssemos diminuir, compactar o livro de Oséias, eu conseguiria fazer em 2 palavras: infidelidade e promessa de restauração e perdão. Já no início do livro de Oséias, você encontra que ocorreu no tempo do rei Uzias, do rei Jotão, do rei Acás e de Ezequias. E Jeroboão. Esse Jeroboão não é o filho de Salomão, que a gente lembra que estudamos sobre ele, não é? Não é, é um outro rei. Agora veja, nessa época, Oséias foi chamado para profetizar para o Reino do Norte. O Reino do Norte era de Israel, as 10 tribos, que a capital era Samaria. E o Reino do Sul era Judá e Benjamim, e a capital era Jerusalém. E nessa época havia um medo muito grande que as 10 tribos corressem para a cidade de Davi, adorar com Davi. Então o que Jeroboão fez? Inventou, o filho de Jeú, né? Inventou uma adoração que fosse mais fácil, que fosse mais agradável, que entrasse mais no coração das pessoas. Peraí, deixa eu te fazer uma pergunta. Você conhece alguma coisa parecida com isso? Que quando a pessoa, o povo está fugindo, está indo embora, parece que tem pouca gente, se atrai, coloca coisas atrativas no culto para chamar a atenção do povo. Foi o que Jeroboão fez. Jeroboão misturou a adoração de Deus com a adoração satânica. E Deus não aceitou de jeito nenhum. Deus não aceita. No intuito de impedir o povo de ir para a cidade de Davi, resolveu atrair o povo, deixando entrar atrativos especiais no meio do culto, colocou 2 bezerros de ouro e dava um nome de Baal ao Deus eterno, porque Baal significa Senhor, né? Baal significa Senhor. Então é o Senhor que nós estamos adorando. Adoração falsa agrada ao povo. Eu preciso te dizer sobre isso. Que coisa triste. E aí o povo entrou em apostasia maior do que na época de Acabe. Olha que coisa séria permitir entrar dentro da igreja aquilo que o Senhor Deus não permite. Quando permitimos entrar dentro de nossa casa, detalhes, fagulhas, pequenos pedaços da adoração satânica. Quando permitimos entrar em nossa vida aquilo que o Senhor Deus disse não. Atrás do não de Deus sempre existe uma bênção. Jeú acabou com a casa de Acabe, mas também misturou o culto satânico no meio do culto de Deus. E Jeroboão, seu filho, aceitou isso. Pensavam em adorar a Deus, mas estavam adorando ídolos. Baal, você sabe disso que significa Senhor. Então, por isso foi que Elias, por isso que os homens do passado diziam, se Baal é Deus, não precisa nem dizer que é Senhor. Se Baal é Deus, serviu. Entende? Mas se Jeová é Deus, serviu. Por isso que ele tinha que dar nome ao Deus do céu, né? Oséias e Gomer representavam um Deus com Israel. Gomer tinha propensão de prostituta. E Deus vai lá, espírito de prostituição tinha nela. E Deus vai lá e pede para ele ir até essa mulher e casar-se com ela. Depois que ela tinha 3 filhos, ela voltou aos seus amantes. E o interessante é que ela voltar aos seus amantes, só para que você tenha ideia dessa grandeza, dessa situação, a história de Gomer, a história de Oséias, uma história triste, mas por fim uma história gloriosa de arrependimento e perdão. Quando ela volta para os seus amantes, dá uma olhada que interessante. Aí então o Senhor Deus diz, vai lá, pega ela de volta, porque os amantes a venderam como escrava. Olha que interessante. Ela deixa o seu marido fiel e vai-se aos seus amantes antigos. Eles a maltratam e a vendem como escrava. E Deus fala, vai lá agora, Oséias, e compra ela. É o que está escrito ali no Oséias capítulo 3, verso 2, compra ela de volta e trata bem o coração dela, alcança o coração dela com laços eternos. E ela então é trazida de volta no colo dele. Quando eu paro para pensar isso, é o que Deus faz conosco, é exatamente o que o Senhor Deus faz, um amor incondicional do Senhor por seu povo, por mim, por você, tentando ajudar a gente. E o livro de Oséias tem esta mensagem central. Olha como o Senhor Deus diz, desposar-te-ei comigo para sempre.
sempre. Eu te desposarei comigo em justiça e em juízo, e em benignidade e em misericórdia. É a promessa de Deus, eu vou te desposar. É como um marido especial que cuida de você. Outro texto de Oséias que me chama muita atenção. O meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você acha que era conhecimento de Bíblia, conhecimento de letras, conhecimento dos livros da Bíblia? Não, era o conhecimento de Deus. Era esse que faltava a ele. Ao povo de Israel, era isso que faltava, conhecimento de Deus, conhecimento do Senhor dos Exércitos. Outro texto que chama muita atenção, a sensualidade, o vinho, o mosto, olha lá, tiram o quê? O entendimento. Hoje em dia nós estamos entupidos de sensualidade para todo lado, e a palavra de Deus diz que a sensualidade é a mesma coisa que o vinho para deixar a pessoa torpe e tiram o entendimento. A pessoa não tem condição de entender a Deus. Outro detalhe interessante, Efraim está entregue aos ídolos. Deixe-o. É o Senhor Deus quem disse com sua boca. E é isso que nós temos que cuidar para que nós não estejamos envolvidos na mesma situação. Outro texto interessante. As suas ações não lhe permitem voltar para o seu Deus. O espírito de prostituição está no meio deles e não conhecem ao Senhor. Existem coisas que estamos fazendo, vivendo, aceitando, produzindo, que vai nos afastar do Senhor, que não nos permite irmos para Deus. Isso também está no livro de Oséias. Outro texto interessante, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, conhecer sua bondade, quem é Ele, saber de Deus. Conhecer a Deus é que nós realmente precisamos. Outro texto interessante, como a alva será a sua saída, Ele a nós virá com a chuva, como a chuva serôdia que rega a terra. Essa é a promessa de Deus, Deus corre atrás, Deus vem atrás, Deus corre para nos salvar, tenta nos livrar. Outro texto interessante, pois eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos, mas eles transgrediram a aliança, igual Adão, como Adão. Irmãos, eu tenho muito medo disso. Meu coração se angustia de pensar, Senhor, não permita que isso aconteça comigo, com a minha casa, com os alunos, com o nosso ministério, com o teu povo adventista. Nos ajude a fugir, Senhor Deus, daquilo do qual já fomos libertos. Outro texto interessante. Efraim com os povos se mistura. Efraim é um bolo que não foi virado. Você já viu um bolo, quando você coloca a assar, fica uma parte branca e outra parte escura? Olha a importância de sermos movidos pelo Senhor. Olha a importância de sermos virados pelo Senhor de todos os lados, experimentados na dor e na aflição, em todas as situações. Efraim se misturava com as pessoas ali, queria o mais fácil, queria se envolver com os ídolos. O que mais? Eles voltaram, mas não para o Altíssimo. Presta atenção nisso. Se nossos reavivamentos, nossas reformas não estão nos levando ao Senhor Deus, então não é reforma verdadeira. Eles semeiam ventos e colhem tempestades. Outro texto interessante. Se tornaram abomináveis igual aquilo que amavam. Gente, como eu tenho apreensão sobre isso. Tenho clamado a Deus em vigília esse final de semana, implorando ao Senhor, Senhor, abra os nossos olhos, nos dê discernimento. Se não é aquilo mesmo que amamos que está nos destruindo, aquilo que gostamos, aquilo que achamos que está certo e que está bom. Olha este outro texto. Israel, uma vide frondosa, dá fruto para si mesmo. Cadê os frutos de fora? Aonde é que estão os frutos do trabalho do Senhor, da nossa casa, da nossa vida? Israel é uma árvore frondosa, mas dá fruto para si mesmo. Não auxilia ninguém, não faz nada para ninguém. Por quê? Porque o seu coração está dividido. Mas o Senhor Deus diz, eu vou lhe atrair com cordas humanas. Vou lhe atrair com amor. Ai, como Deus é. Que Deus cuidadoso, que Deus bondoso, que Deus de misericórdia que vem atrás de nós, infiéis, cheios de adultério espiritual. O Senhor vem atrás de nós, como ensinou Oséias a fazer. E ainda, como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? O Senhor Deus dizendo, converte-te ao teu Deus. Olha que mensagem bonita. Converte-te ao teu Deus, guarda o amor e a justiça e em teu Deus espera sempre. Que o Senhor faça isso conosco quando terminar agora de manhã. Eu quero orar para que isso aconteça na sua vida, para que
seja essa restauração que Deus consiga trazer na sua história. Olha outro texto. Portanto, não reconhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. Glória ao teu nome, Senhor. Que isso encha o nosso coração, que nos dê forças para nós acreditarmos que só o Senhor é Deus, que só o Senhor tem salvação para nós. E o último texto, olha lá. Onde está a morte, as tuas pragas? E onde está a morte, a tua destruição? É o Senhor Deus dizendo para o seu povo: os caminhos do Senhor são retos, os justos andam neles, mas os transgressores nele tropeçam. Irmãos, é o último texto do livro de Oséias, o último. O Senhor Deus dizendo que no caminho do Senhor, o bom caminho do Senhor, os ímpios tropeçam, mas os justos andam nele. Você quer isso para a sua vida? Você quer essa realidade para a sua história? Deixa eu ir mais perto para conversar com você. Você quer essa realidade para a sua vida? Quer que isso aconteça com você? Quer essa verdade para a sua história pessoal? Em nome de Jesus, permita que o Deus eterno faça o que for necessário, que restaure, que reconstrua, que tire de nossa vida qualquer adoração a Baal, da nossa história, da nossa vida pessoal, para que a gente não traga para a igreja aquilo que o Senhor Deus abomina. A palavra do Senhor diz: se tornaram tão abomináveis como aquelas coisas que amavam. Vamos ajoelhar e orar por isso? Vamos clamar a Deus. Senhor Deus do universo, Santo Deus e Pai que estás nos céus, nós louvamos o teu nome por ter deixado registradas as palavras deste livro. Tantas coisas, Senhor Deus, para o seu povo naquela época, quantas bênçãos o Senhor concedeu, quantas verdades o Senhor Deus trouxe e não deram ouvidos. Que isso não aconteça conosco, Senhor. Que tenhamos pela tua graça, pelo teu poder, um novo posicionamento frente ao caminho que o Senhor abre na nossa frente. Que essa pessoa que está nos ouvindo receba de ti, Senhor, para doar ao mundo, que não tenhamos frutos para nós mesmos simplesmente, mas que possamos entregar ao planeta que nos foi confiado. Ensina-nos, Senhor. Tira de nós, Pai de amor, o espírito de prostituição espiritual. Ensina-nos a viver em fidelidade contigo. Eu te peço isso para a pessoa que está ouvindo, para mim, para minha casa, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que o Senhor abençoe você profundamente nesse dia. Que seja um dia de restauração, de busca de Deus, pela graça e poder do Filho do Senhor, nele que há salvação. Até amanhã.